Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Novamente aqui, seu Ronaldo Moraes e eu, trazendo essas pílulas desse livro maravilhoso que tanto nos acrescenta à vida. Seu Ronaldo. Um bom dia e uma boa tarde e uma boa noite a todos. E estamos mais uma vez reunidos aqui no MAP para fazermos reflexões do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Que assim seja. Hoje nós vamos ler o capítulo Filhos. Isso, capítulo 13. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral e as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a feição da câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se, desse modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem um berço ou lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum. Todos eles nos sofrem os reflexos,
assimilando impressões entranhadamente perduráveis que, às vezes, lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança, entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a, desde cedo, à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Tem que respirar para poder falar. Porque só essa frase no final já vale o texto todo. E olha, cada frase, cada parágrafo aqui tem uma lição pra gente, né? Na função de herdeiros das próprias obras. Ou seja, nós herdaremos, porque é uma lei universal. Lei da semeadura. Quem planta, colhe. Quem deixa de plantar, deixa de colher. Isso. Mas Emmanuel volta esse capítulo aqui para a questão familiar, paterna, materna, filhos. Emmanuel, massivamente, ele nos mostra que a Terra, como sempre lembramos a cada encontro nosso, a Terra é uma escola, é um grande, digamos assim, um grande abecedário, vamos dizer assim, para que todos nós possamos aprender, eternos aprendizes que somos. O berço familiar, o seio familiar, não é diferente. É como se fosse a escola da escola, como se fosse o início do aprendizado. Assim como os nossos filhos começam aprendendo em casa e depois nós colocamos na creche, depois na escola, depois na faculdade e assim sucessivamente, quando nós nascemos, as nossas primeiras lições é no berço familiar. E Emmanuel nos chama aqui ao entendimento da responsabilidade da paternidade, da maternidade. A responsabilidade dos nossos filhos, que nós seremos responsáveis por eles, porque na erradicidade, em algum momento, nós assumimos esse compromisso. Então, Emmanuel nos faz refletir e entender sobre essa questão que é de gigante importância. Hugo, eu vou colocar aqui uma questão minha, para ver como a doutrina ela nos mostra um novo mundo. Se eu, quando fui pai aos 27 anos de idade, tivesse esta visão que nós estamos lendo hoje, logicamente nós veríamos os nossos filhos de uma forma espiritual. Sim. Dentro de um planejamento que nós também fomos filhos. Então, à medida que nós vamos tendo o conhecimento, como o de hoje, vamos o quê? Nos aperfeiçoando no preparo dos que estão vindo à nossa família como filhos, não é? Para que a gente possa, sim, colocá-lo dentro de um patamar que a Terra hoje ainda não entende o que é
essa questão de filhos. Sim, e estamos todos aprendendo, né? Estamos todos no mesmo barco, ou no mesmo planeta, para ser mais exato. Perfeito. Então, você que nos ouve agora, talvez os seus filhos já estejam criados e você já está no momento dos netos. Veja bem, está tudo certo. O planeta está se transformando e hoje nós temos literalmente o mundo às nossas mãos. O celular, por exemplo, nos dá a possibilidade de acessar conteúdos de uma forma versátil, de uma forma direta, de uma forma didática, que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha. Essas informações já existiam há alguns anos atrás, mas o ralo até essa informação chegar até cada um de nós, o funil era muito fino. Hoje em dia nós temos a comunicação muito mais fluídica. Então nós podemos absorver esse conteúdo. E por sinal, você que nos acompanha, veja esse vídeo várias vezes, compartilhe com as pessoas que você acha interessante. Por quê? Como o senhor Ronaldo falou, aos 27 anos, né, ele não tinha, claro, a maturidade que ele tem hoje, porque não tinha tido acesso a essas informações. Mas nós estamos tendo. Então nós podemos ser pais, avós, esposas, maridos, irmãos, vizinhos, muito melhores. Esse é um dos nossos papéis aqui. E aqui no início diz o seguinte: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualização antes do renascimento no plano físico. Quer dizer, aqui ele já mostra, olha, é isso que vocês vão receber. Mas nós, vou repetir, a grande parcela da humanidade não está preparada porque não conhece. Assim como eu não conhecia tempos atrás, hoje, por exemplo, se nós, ao fazermos um atendimento fraterno no MAP, já temos uma base para explicar o que são os filhos, pautado nos ensinamentos de Emmanuel. Brilhante, perfeito. E uma coisa que vale a pena também trazer aqui é a responsabilidade. Através dessas informações, Emmanuel nos chama a responsabilidade de guiar os nossos filhos pelos melhores caminhos. Tem um filme, que eu vou abrir uma exceção aqui para falar sobre ele, que é um filme chamado A Vida é Bela. É um filme, uma produção italiana, que o protagonista, é claro que é um filme, então é meio fantasioso, é baseado, né, na Segunda Guerra Mundial, é um filme um pouquinho dramático, mas tem uma mensagem linda. Resumindo ao máximo, ele está na Segunda Guerra com o filho é uma criança, e ele tenta, de todas as formas, fazer com que o filho sofra menos possível aquela pressão, aquela opressão de fugir dos soldados da Alemanha, os nazistas. Então, ele tenta mostrar para o filho, de uma forma lúdica, que tudo aquilo era como se fosse um jogo. Como disse, é um filme e é uma questão representativa de uma realidade, né? Fantasiosa. Mas a grande mensagem é justamente dizer que para a criança e para cada um de nós podemos, mesmo nos desafios, tentar tirar o melhor proveito possível, e mesmo que nós estejamos vivendo grandes desafios pessoais, as crianças, elas precisam ser poupadas dessas informações. Quantas vezes os pais, por falta de maturidade, por falta de entendimento, participam as crianças e não têm um zelo, um cuidado de filtrar as informações que elas podem e que elas devem receber. Claro que nem sempre, né? Na maioria das vezes, esse despreparo vem também com uma certa ingenuidade. Não é uma crítica a quem quer que seja, mas que nós possamos poupar as nossas crianças, protegê-las e educá-las, sempre como Emmanuel nos diz, direcionando no caminho do bem. Perfeito. E isso é um trabalho que é muito compensador para nós pais, em termos o filho ter dado a ele um caminho, pautado principalmente nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Perfeito. Olha, Sr. Ronaldo, como sempre gostamos de lembrar, o vídeo acaba aqui, mas o estudo está apenas começando, né? Começando, exatamente. Então, pega seu livro, releia essa mensagem aí, tudo bem? Tudo bem. Muita paz e que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo. Graças a Deus. Até breve.